perguntar para a pessoa do Guilherme, tá? A primeira pergunta que eu tenho para você, dessas bem sinceras, o que foi a pior coisa que você já fez na sua vida, Guilherme? Pessoal mesmo, o que é a pior coisa que você pode falar assim? Eu estou aqui encarregado de contratar ou não você para esse cargo. É uma situação atípica, eu acho que nunca foi vista na política, um terceiro colocado abrindo oportunidade para falar com os outros. Afinal de contas, no primeiro turno, cada um terminou com o mesmo percentual de votos, praticamente. E parabéns pela coragem, né? Porque você vir aqui é bem corajoso. Eu espero que o Nunes também tenha essa coragem logo em seguida e está aberto aí para ele. O que é a pior coisa que o Nunes já fez como pessoa? Cara, que o Nunes já fez, é difícil dizer, porque foram muitas coisas ruins que ele já fez na vida. Mas então eu entendi tua pergunta. Cara, eu não me arrependo, Marçal, de nada do que eu fiz na minha vida. Eu tive um caminho de tocar desde moleque para lutar pelas pessoas que mais precisam, sair da casa dos meus pais, que são médicos, fui lutar junto com as pessoas que não têm casa, com as pessoas sem teto. Sei que muita gente questiona essa história, mas se pesquisarem vão ver. Eu nunca me acovardei, sempre lutei com as pessoas que mais precisavam. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, cara. Por isso teria dificuldade de te dizer a pior coisa que eu já fiz na vida, porque não tenho nenhum grande arrependimento em relação à trajetória que eu segui, que foi sempre de acordo com a minha consciência. Tá, então significa que se você fizer uma coisa que os paulistanos não aprovam, você não vai arrepender, então. Você vai ser um tipo de político que, se conseguir governar São Paulo, você não vai arrepender das coisas que você faz, então? Não, cara, se eu cometer erros na gestão pública, né, certamente eu me arrependerei desses erros. O que eu estou te dizendo é que eu não tenho arrependimento do que eu fiz até agora na minha trajetória, tanto na minha vida pessoal como na minha vida política. A primeira vez que você direcionou uma palavra para mim foi no Conselho de Ética. Você arrepende, por exemplo, de ter aceitado o convite de ser relator naquele negócio do peculato lá na Câmara do Janones? Porque, como relator, você acabou deixando ele passar. Mas, pelo menos até aceitado o convite, você não precisaria ter aceitado. Você arrepende de ter aceitado o convite ali na conjuntura na pré-candidatura para ser candidato a prefeito de São Paulo? Eu não me arrependo. Eu acho que você me dá a oportunidade de falar um pouco sobre esse caso. Cara, ali você sabe que no Conselho de Ética houve um sorteio. Não fui eu que fui atrás do caso e tal. Eu fui sorteado para poder relatar o caso. E fui ver o caso e estudar os precedentes no Conselho de Ética. E você tinha ali, no Conselho da Câmara, vários casos de deputados que cometeram uma série de crimes, ou eram suspeitos de uma série de crimes, e que não foram sequer julgados pelo Conselho de Ética, porque isso aconteceu antes do mandato parlamentar atual, antes da atual legislatura. Então, se esse era o critério do Conselho de Ética para vários outros casos, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, não pode ter diferenciação. Ali eu não absolvi o Janones. Ali o que eu disse é que o Conselho de Ética tinha um critério para poder julgar as pessoas e que esse critério que foi utilizado para outros deputados tinha que ser utilizado também no caso do Janones. E repeti naquele dia e sempre que fui perguntado o seguinte: rachadinha para mim é crime? Se a Polícia Federal constatar que o Janones cometeu rachadinha, que ele seja preso, assim como qualquer outro caso de rachadinha, como o do Flávio Bolsonaro, que é investigado por isso. Eu não passo pano para ninguém, Marcão. Emissão das provas lá, a pergunta foi a questão de, mesmo sendo sorteado, você poderia falar não, né? E a relatoria cair para outro deputado. Deixa eu te fazer outra pergunta. O que seria de São Paulo e do Brasil se não tivesse as empresas? Você sabe responder isso nesse processo seletivo aqui? Claro. Veja só. Vamos tirar de empresa. O que seria o Estado, São Paulo, e o que seria o Brasil? Veja só, cara, a gente vive num país capitalista. São Paulo é a cidade mais pujante economicamente desse país e, portanto, as empresas têm um papel decisivo num país capitalista, que é poder gerar empregos para que as pessoas possam trabalhar. Essa ideia de que eu ou a esquerda sejamos contra empresas não é uma ideia verdadeira. Aliás, um período em que as empresas mais prosperaram e tiveram lucro
foram em governos como o do Lula, em que o país teve crescimento econômico importante. O que eu não concordo e não admito, né, é que empresas entrem no poder público para poder apenas ter o seu lucro e prestar um serviço muito ruim para a população. Eu tenho dado o exemplo, nesse embate eleitoral, Marçal, do caso dos cemitérios, do serviço funerário aqui em São Paulo. O Ricardo Nunes, no governo dele, privatizou os cemitérios. O resultado disso é que as pessoas hoje não conseguem enterrar seus entes queridos. Teve um caso semana passada, que foi noticiado pela imprensa, de uma moça de 23 anos de idade que morreu de pneumonia, ficou 3 dias para ser enterrada porque a família não tinha R$750 para pagar o caixão social. E quando foi enterrada, quando a família conseguiu esse dinheiro, não teve lavagem do cadáver nem maquiagem, porque esse era um custo a mais. Esse tipo de coisa eu não admito. Empresa aqui em São Paulo, pegando o caso da prefeitura, que trabalha com a prefeitura e faz o trabalho sério, vai ser valorizada no meu governo. O que não pode ter é aqueles que queiram apenas ganhar e prejudiquem a população com isso. Você acredita na prosperidade? Lógico que eu acredito. A sociedade que eu luto... Então por que você está há 20 anos morando no mesmo lugar, aparentemente não prosperou? Você é um cara que teve instrução em boas escolas, teve o pai, né, que eu acho que seus pais são médicos. Como é que você acredita numa coisa que você não vive? Porque o salto que você tem patrimonial, se for olhar, ele é desde quando você virou deputado. Como é que você pode lutar pela prosperidade, sendo que isso não aconteceu na sua vida? Só depois que você entrou para ter um cargo público que você teve, eu sei que às vezes a headline assusta, mas desde quando você virou deputado, você teve um aumento de 800 e poucos % de, segundo notícia, né? Eu não conheço o patrimônio, mas segundo notícia, posso. Se você me permitir dar o tempo até de explicar isso aí, eu acho que as pessoas vão poder entender melhor, né? Mais do que uma headline. Vê só, eu trabalhei minha vida toda como professor. Antes de me formar, já estava no último ano da faculdade de filosofia, fui dar aula numa escola estadual chamada Maria Auxiliadora e desde então trabalhei como professor nos últimos 20 e tantos anos. Professor, cara, é uma profissão que não dá dinheiro. É uma profissão que você faz por vocação, por acreditar. Eu me considero uma pessoa próspera trabalhando como professor, porque fazia o que eu gostava, porque nunca passei necessidade, a minha família nunca passou necessidade, sempre pude ter um padrão de vida compatível com o que eu ganho, né? Então, a prosperidade, Marçal, para mim, não é apenas os cifrões que as pessoas têm na conta bancária, né? Eu acho que as pessoas que entendem prosperar dessa forma têm todo o direito. O que eu defendo, e estou na política também para isso, é para que todo mundo possa prosperar, cada um do seu jeito. Eu me considero uma pessoa próspera. Me considero uma pessoa próspera porque, para mim, diferente de muitas famílias em São Paulo, não falta nada. Minhas filhas nunca tiveram nenhuma carência e sempre vivi do meu trabalho. Sobre essa coisa do aumento patrimonial, a headline só esconde o seguinte: a minha casa, que é essa aqui de onde eu estou fazendo a nossa live, a nossa sabatina, ela não estava no meu nome. Isso não tem nada a ver com o meu trabalho como deputado federal. E eu transferi ela para o meu nome no final do ano passado, dividido, do meu nome e da minha esposa. E, portanto, declarei no meu imposto de renda um patrimônio que não estava no meu nome e passou a estar no meu nome. Esse foi o meu aumento patrimonial do que se diz, né? Não tem a ver com o meu salário de deputado, que eu sigo usando como usava o meu salário de professor para poder sustentar minha família. Então você concorda que o empreendedorismo liberta as pessoas? Eu concordo que as pessoas que sigam pelo caminho de empreender e consigam prosperar do seu jeito precisam ser valorizadas pelo Estado e pela Prefeitura. A Prefeitura não pode aparecer para quem empreende só para cobrar boleto, como acontece hoje. Pergunte, eu tenho conversado com muitos pequenos comerciantes, tenho conversado com muitos jovens empreendedores da periferia, e hoje a prefeitura aparece mais para dificultar a vida dele do que para dar um empurrãozinho, né? Eu, como prefeito de São Paulo, já assumi vários compromissos, Marçal. Um deles será criar a Agência Municipal de Crédito, com juro subsidiado, para poder ajudar esse empreendedor a ter um empurrãozinho, a poder seguir o seu trabalho. Outro deles é criar o Acredita Mulher,
para poder ajudar a mulher, a manicure, a esteticista, a salgadeira, a poder tocar o seu trabalho. A prefeitura não vai aparecer só para cobrar boleto, como é hoje na gestão do Ricardo Nunes. Vai aparecer para ajudar. Então, como é a empresa? Porque se você concordou que o empreendedorismo liberta, a gente precisa libertar o povo. Quem quer ser funcionário público, que seja funcionário público. Quem quiser ser funcionário privado, que seja funcionário. Mas o que mais gera imposto, o que mais gera emprego, o que mais gera inovação, o que mais gera crescimento num país é empresa. Não é um empresário. Empresário é a pessoa que tem CPF e que vai lá e arruma um CNPJ para pôr nas costas. Parece que é até uma vantagem o cara, mas na verdade a maior parte das empresas não tem nem lucro no Brasil. E o cara sofre para fazer. Eu quero, nesse recrutamento e seleção, saber o seguinte: você realmente acredita que o governo tem que estimular o trabalhador a virar empreendedor? Sim ou não? Marçal, aquele trabalhador que queira virar empreendedor, o governo tem que dar oportunidade para ele. Não tenha dúvida disso. Agora eu vou te dar um exemplo muito objetivo. Você falou de empresas. Teve uma coisa que tanto eu, como você, como a Tabata, com as nossas diferenças ideológicas, defendemos no primeiro turno. Coisa que o meu adversário agora não fez. Que foi levar empregos para a periferia. Já tinha na minha proposta, no meu programa de governo, a prefeitura dá incentivos para empresas poderem gerar empregos na periferia para o trabalhador. Pega um exemplo. Você tem hoje uma concentração de empregos na região central. Você vai lá na Barra Funda, que é o distrito que tem mais emprego por habitante, tem 700 empregos para 100 moradores. Você vai lá em Cidade Tiradentes, que é o que menos tem 3 empregos para 100 moradores. Mais de 2 milhões de pessoas saem todo dia de manhã da Zona Leste para ir para o centro trabalhar. Eu tive conversando com vários empresários ao longo dessa campanha. Um deles foi o setor de call center. Sabe o que eles falaram para mim, Marção? Que vários call centers estão se mudando de São Paulo para capitais do Nordeste, porque João Pessoa, por exemplo, a capital lá da Paraíba, botou o ISS a 3%, e aí para eles fechou a conta e valorizou. Eu perguntei para eles: se eu botar o ISS a 3% em Cidade Tiradentes, ou no Grajaú, no Itaim Paulista, vocês vão? Eles falaram na hora. Para mim é muito mais fácil mudar a operação para um outro bairro do que mudar para um outro estado. Então, uma das coisas que está no meu programa de governo é aproximar o emprego de onde moram as pessoas. E para fazer isso, não basta a iniciativa pública, é dar incentivo para que o empresário, seja com ISS, seja com IPTU, que são os impostos que a prefeitura tem, dá o incentivo para que esse empresário possa se estabelecer lá. Ele não vai por caridade, ele vai pelo ganho dele. E se a prefeitura der esse incentivo, ele vai. E é isso que eu vou fazer como prefeito de São Paulo. Porque não ganha só o empresário, ganha o trabalhador que não vai ficar 2 horas no ônibus lotado, atravessando a cidade, vai poder trabalhar perto de casa. Então eu, como prefeito, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, não vou ter nenhum problema para trabalhar em conjunto, em parceria com aqueles empresários que queiram também contribuir para o bem da cidade. Esse é meu propósito. O pessoal que está assistindo, aperta o like aí, chama o Nunes, inclusive. Eu acho que a única coisa que o político tem medo de verdade é do povo. Então chama o Nunes, que a minha intenção aqui é entrevistar no mesmo nível que eu estou entrevistando o Guilherme. Para vocês que às vezes estão furiosos aí comigo, o Marçal não está batendo no Guilherme. Eu fiz de tudo da campanha. Eu não tá valendo mais a campanha eu fazer algo, para tocar o terror na vida de ninguém aqui, mas eu tô aberto a fazer entrevista. Eu gostaria que o Nunes, eu sei que você tá assistindo aí, que você, seu time, tomasse a decisão de entrar logo em seguida, pelo respeito da quantidade de votos que eu tive aí. Eu tô aqui em Roma, eu poderia virar as costas aí, mas eu tô aqui humildemente fazendo essas perguntas, preparei perguntas para você também. Se às vezes você estiver preocupado, não vou tocar em nada de pejorativo, quero mostrar a lucidez mesmo, que tem muita paixão na política. Então, quem está assistindo, escreve aí, chega aqui, Nunes, cola aqui, Nunes, eu não quero agir com desrespeito, nem com lacração, inclusive. Isso aqui, para quem não sabe, eu sou entrevistador também, eu tenho um canal de entrevistas, sei lá, acho que eu devo ter feito mais de 300 entrevistas, e eu gosto de tirar as respostas das pessoas.